se a bala tivesse acertado fatalmente o Trump, as opções, os cenários de políticos futuros, na minha opinião, seriam os piores possíveis. E eu acho que a sinalização para a população seria péssimo. Porque o que estamos vendo na Europa, Américas aqui, sobretudo Brasil e Argentina agora, e Estados Unidos, é um levante da sociedade contra os sistemas. É um levante antissistema. Essa é a realidade, essa é a narrativa, é isso que a população quer. Quer ver o campeão da população vencendo o sistema. É isso que estamos buscando. Em cada ciclo eleitoral, essa onda não passou, eu acho que está crescendo ainda mais. E se por acaso tivesse atingido o Trump, especificamente por quê? Não é só uma questão dos Estados Unidos. O deep state americano, que o Trump diz que vai neutralizar, diminuir, vai trazer de novo o governo para representar o povo. Mas o deep state americano, ele tem uma influência mundial. O deep state americano influencia os outros deep states. Então, o deep state americano, que é aquelas agências reguladoras e todas aquelas instituições públicas foram criadas fora da Constituição norte-americana, eles têm influência no Brasil, têm influência em toda a América Latina, têm influência na Europa, são praticamente comandantes da OTAN e de várias organizações supranacionais. E quando você tira, e como a gente está vendo no mundo hoje, uma interferência muito grande dessas organizações e dos sistemas nesses países que ainda são livres, que ainda têm uma voz popular ativa, seria um balde de água fria em todo mundo e uma desesperança muito grande. É por isso que eu acho que certamente ali houve um milagre que aconteceu. Eu acredito em milagre. Toda vez que ele acontece, a gente tem que reconhecer, na minha opinião, foi um milagre. Eu vou dizer até entrando aqui nessa questão do tiro, não sou especialista em tiro, tá? Mas eu quero dar minha opinião com relação a isso. Primeira vez que eu fui atirar, numa caça, eu consegui alvejar a 80 metros o alvo. Era um alvo, era um animal de caça que estava sendo visado ali pelo grupo caçador. A 80 metros. Eu nunca tinha tirado com um rifle longo. Foi a primeira vez que eu dei um tiro a 80 metros. Eu recebi as dicas, sabia um pouquinho me disciplinar e consegui alvejar a 80 metros. Ele estava ali a 150. Alguma coisa. Nessa faixa. Se você tem alguma prática, é muito próximo. É muito próximo. Então fica todas essas teorias de conspiração aí, por isso que eu acho que também houve um milagre nesse sentido, porque a 150 metros para alguém que já é treinado, na minha opinião, não seria tão difícil. Não seria tão difícil. É por isso que eu digo, a gente tem que reconhecer esse milagre e é também para reforçar a nossa missão. Né? O sistema não quer que ninguém antissistema suba. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez na história, não só dos Estados Unidos, mas na história do mundo. A gente pode entrar nesse tema mais tarde. Mas eu, sem dúvida, os cenários seriam os piores possíveis. Agora, queria saber do Ricardo Gomes o seguinte. O foco todo dos últimos dias na discussão sobre a eleição americana estava sendo a possível renúncia em relação à candidatura do Joe Biden. A gente teve aquele desempenho fraco dele, para falar o mínimo, no debate contra o Trump. Muita pressão para a troca dessa candidatura. E agora o foco mudou completamente, Como é que você vê a influência desse ocorrido no final de semana sobre a candidatura democrata e a possibilidade de uma troca de candidato? Embaralhou completamente a pauta da eleição americana, A gente estava acompanhando a queda de Biden, o fracasso de Biden, a incapacidade dele de fazer a discussão dos principais temas da eleição americana, e, de repente, uma reviravolta dessa magnitude na campanha, a ponto de muitos dos grandes canais de conteúdo nos Estados Unidos estarem falando que a eleição acabou. Hoje o Tucker Carlson falou na convenção, claro, na convenção do Partido Republicano, mas disse, a eleição acabou. Então, o Bill Maher, que um democrata conhecido e que vinha criticando a candidatura do Biden, disse, a eleição terminou. Então, o chacoalhão que isso dá na campanha é muito grande, com efeito devastador para uma candidatura que já era
já se arrastava, né? Uma candidatura moribunda, para usar uma expressão não muito boa, de Joe Biden. O efeito agora parece que será avassalador, né? Já tem uma nova retórica na campanha do Trump. O Trump começa a falar em união do país, logo ele que simbolizava, né, até aqui um ponto de inflexão, o Trump representa uma ruptura, ele passa a representar e falar em nome da unidade do país, ele vai propor uma união nacional. Então, Trump ganhou muito mais força. A candidatura de Biden, que já vinha com muitas dificuldades, parece que vai terminar e, portanto, me parece que a discussão nos democratas deixa de ser a substituição do candidato Biden, que já não era algo fácil, e vão deixar o Biden perder mesmo. Quer dizer, olha, se vai ter uma derrota, deixa o Biden perder e inicia um novo ciclo eleitoral daqui a 4 anos com um candidato mais viável. Mais ou menos o que fizeram com Mondale naquela segunda eleição do Ronald Reagan, que o Reagan venceu em 48 dos 50 estados americanos. Deixa, porque vai perder mesmo, queima uma candidatura, mas dentro do Partido Democrata o momento é de boca aberta, né? As pessoas estão olhando tudo que está acontecendo com um sentimento já de que a derrota é certa, ao mesmo tempo que do lado republicano parece que a vitória está garantida, né? E aí, nesse sentido, eu queria saber do Lobauer o seguinte, né? Primeiro, a gente está literalmente vivendo a história, né? Foi algo impressionante o que aconteceu e hoje em dia, né, com tudo ali online, na hora, a gente vai falar também depois sobre a repercussão da mídia, como é que a mídia fez essa cobertura, um pouco cínica em alguns momentos, né? A gente vai comentar algumas manchetes que foram dadas, mas eu queria saber o seguinte, Lobauer, você acha que realmente agora essa fatura está liquidada? A gente sabe o efeito, né, que um atentado como esse pode ter numa candidatura. A gente teve um caso aqui no Brasil sobre isso. E se o Trump já era favorito, muita gente já dizendo que não, agora a eleição acabou. Você concorda com essa tese? Olha, concordo, Renato. Concordo muito com o que o Ricardo falou. A gente está assistindo um pouco de América sendo América, né? A história dos Estados Unidos é uma história de muita violência em relação aos presidentes. A gente tem, assim, de memória, a morte do Lincoln, a gente tem o assassinato do Garfield, a gente tem o assassinato do McKinley, a gente tem tentativa de assassinato do Teddy Roosevelt. Depois, mais para os tempos mais modernos, a gente tem o Kennedy, depois tem o atentado ao Reagan. Então, mais um capítulo de violência e de tensão na história americana. E, nesse caso específico, eu tendo a achar que a fatura está liquidada, porque quem precisava de algum novo fato não era o Trump, era o Biden. Olha, nós hoje poderíamos estar falando, noticiando, na verdade, no sábado, né? Nós ficamos 4 horas no ar, no Outra Coisa, um programa do nosso querido Guilherme Fiuza, que deveria, né, ser um programa sobre humor, né? Trazendo um pouco de humor às notícias. E 10 minutos antes da gente entrar no ar, nós recebemos a notícia e o Fiuza disse, olha, derruba, nós agora vamos fazer jornalismo raiz, porque as manchetes aqui no Brasil, elas estão, assim, não tem nem palavra, né? Ninguém falou em atentado, supostos tiros, Trump cai, serviço secreto derruba Trump. Então, ficamos ali 4 horas trazendo essas informações e aí, num certo momento ali, nós realizamos, né? Nós poderíamos estar noticiando o assassinato de Donald Trump, como o mundo viu o assassinato de JFK, né? De Kennedy. E no mundo hoje tão polarizado, com a política tão polarizada, chega a ser até difícil fazer esse exercício das possíveis consequências de um assassinato desse ao vivo, na frente de milhões, de um homem que
está na frente de todas as pesquisas, até pesquisas mais relacionadas com o Partido Democrata. Ele está na frente. Então, hoje, quem diz que esse fato pode ajudar Donald Trump na corrida eleitoral, ele já estava na frente, né? Então, agora esse fato prejudica muito a campanha do Partido Democrata, que agora não pode atacar Donald Trump como eles estavam atacando, né? Principalmente no ad hominem, né? O fascista, o ista, aquela coisa toda. Então, o que nós vimos hoje, que começou hoje também, a convenção do Partido Republicano, uma comoção muito grande, porque o americano médio, né? Claro que tem ali os extremos, mas os extremos, eles são uma minoria na população, mas o americano médio, ele normalmente tem uma tendência de se unir muito nas tragédias, né? O 11 de setembro, as tentativas de assassinato, a própria tentativa em 1981 do Ronald Reagan, Ronald Reagan, que tinha um senso de humor maravilhoso, logo que ele entrou no hospital, isso o próprio médico conta. Ele entrou no hospital, ali na maca, e ele disse: eu espero que todos vocês sejam republicanos. E aí o médico, que era um democrata, disse: Mr. President, we are all Republicans tonight. Hoje nós somos todos republicanos. E naquela semana que ele ficou no hospital 10 dias, os americanos colocaram bandeiras dos Estados Unidos nas janelas, né? Então, porque uma tentativa de assassinato a um presidente, ou no caso do Donald Trump, né, um ex-presidente agora na frente na corrida eleitoral, o americano vê como uma tentativa de ataque às suas próprias instituições, ao processo democrático. O próprio Partido Democrata hoje, ele está em péssimos lençóis, porque Joe Biden, muita gente fala em renúncia do Joe Biden, mas como você obriga um candidato a renunciar, um candidato presidente numa reeleição? Mas o que muitos não sabem é que o nome do Joe Biden, ele saiu de primárias democratas. Então, como você volta agora e fala, esqueçam as primárias, né? Alguns estados, tudo bem, o nome dele estava solitário nas cédulas, mas outros estados tinha o fulano lá que levou 2%, 3%. Como você fala agora, esqueçam as primárias, no nosso convescote aqui, nós que vamos decidir o nome que vai sair? É muito difícil. Então, tudo isso faz parte no imaginário do americano como um ataque ao sistema democrático que permanece muito intacto, apesar de tantos altos e baixos durante a história dos Estados Unidos. Perfeito. A gente mostrou que a bala passou muito próxima, né, da cabeça do Donald Trump e, infelizmente, acabou gerando uma vítima fatal, que foi um bombeiro de 50 anos, chamado Corey Comperator, que abaixou-se ali para proteger a sua família, né? Tá aí a foto dele comemorando o aniversário de uma das filhas. Infelizmente, acabou perdendo a vida. O Trump até já se pronunciou sobre isso. E mesmo assim ainda tem gente com teorias da conspiração, né, Luiz Felipe, dizendo que foi algo ali planejado para favorecer a candidatura. A Ana já comentou, ele já estava na frente. E esse espírito até de união que poderia aparecer agora, de algo para unir a nação, para falar, olha, isso aqui é maior do que as nossas disputas, que poderia ter acontecido, por exemplo, vocês até comentaram, né, Ana, em relação, por exemplo, à questão do 7 de outubro, né, o ataque lá do Hamas a Israel. Não, as narrativas continuaram, cada um tentando puxar para o seu lado. Se tem alguma esperança de que agora isso possa acontecer, Luiz? Bom, a gente já viu que não vai acontecer, muito pelo contrário, né? A imprensa marrom, a imprensa estatal, que pró-sistemas, essa já desenvolveu uma narrativa que é replicada em praticamente todo mundo. Você veja a esquerda norte-americana falando que foi um setup, foi um mock. Até porque apareceu aquela foto depois dele ali, né? Exato, começa a desconstruir todo momento. A mesma coisa está sendo replicada aqui, mas o que é importante é a aderência, né? Eles podem falar o que eles quiserem. O importante é a aderência. Eu não estou vendo aderência nenhuma com relação a essa narrativa falsa que eles estão falando, que não foi um atentado contra o Trump, que foi, de fato, uma mise-en-scène. Eu adoro botar palavreado francês aqui, que é o que me vem à cabeça às vezes. É o mise-en-scène ali do Trump
para se fazer valer mais. A verdade é essa, o que a Ana Paula falou. O Trump não precisava disso, porque a vitória dele já estava traçada e expõe cada vez mais o nível que esse pessoal... Eu não sei se é ser humano. Quando você tem um ser humano que deseja a morte de outro ser humano, ou que valida isso, ou que tolera e até incentiva nas suas narrativas, continua sendo um ser humano. A gente pode até discutir isso. Na minha opinião, ele deixa de perder umas qualidades que o faz ser humano. Ele passa a ser um animal menor quando ele deseja o mal. Né? Eu não desejo o mal para ninguém da esquerda no nível de querer fazer esses fuzilamentos, a não ser que seja de fato já um genocida. Mas eu não desejo mal a ninguém na disputa política, no gênero, se for matar... Eu não vejo isso, mas eu vejo isso na esquerda, porque a esquerda é anticristã. E esse movimento anticristão, anarquista, não é de agora. Isso, 200 anos atrás... criou-se um movimento que chamava-se Propaganda of the Deed, ou seja, era propaganda pelo feito, e que incentivava pessoas a cometerem atos como esse, como método de propaganda. E a propaganda de um feito desse era importante para a ética revolucionária, porque você mata símbolos, e é isso que acho que está acontecendo aqui. O Trump é um símbolo, o presidente ele não é só um governador do só o cargo país, executivo. mas ele é um símbolo de chefe de Estado. Ele concentra várias vertentes ali de poder, né? Não é um poder só de mando efetivo, de facto. Ele tem um poder simbólico também. Então, esse poder simbólico é o que galvaniza a amplitude da opinião pública. É contra isso, não o poder dele de governo. Isso, de fato, é secundário agora. Né? Vocês atacaram um candidato à presidência em que uma parcela expressiva da população norte-americana quer ver como sendo o seu líder. Então, no momento que se ataca o símbolo, se ataca também as instituições, tudo que os Estados Unidos representa. Então, tem o que, em opinião pública, chama-se rally around the leader. Né? Todo momento de guerra, não importa o presidente, se ele é democrata ou republicano, rally around the leader. Né? Vamos fazer ali uma junção em volta de quem seja o líder, porque perder a gente não pode. Depois a gente discute internamente o que fazer. Então, acho que quando você tem atentados, acaba gerando esse tipo de efeito. Mas eu quero voltar a esse tema mesmo, da ética, porque essa ética que a gente vê revolucionária na imprensa, na política, na sociedade, que desejando a morte, desejando o mal, a nível de poder tolerar e falar que tem que matar mesmo, é isso aí, essa ética é anticristã. E essa ética anticristã, aonde que está ela? Está dentro da burocracia. A burocracia não humana. Está dentro dos sistemas, do Estado totalitário. Gente que gosta disso. Então, tudo está casado. Tem que ter um tipo de personalidade que alimenta esse tipo de poder. E é exatamente esses perfis que têm sido valorizados nos últimos 30 anos. Lembrando, os Estados Unidos, nos últimos 30 anos, desde a partir do começo dos anos 90, começou o que o Bush mencionou de The New Order, uma nova ordem. E o que era essa nova ordem? No fundo, é o Partido Republicano que, ao invés de representar fidedignamente a Constituição norte-americana, começou a se abrir a grupos de interesse. Começou a ter várias interferências de fora para neutralizar o poder norte-americano no mundo. Exatamente para diminuir o impacto, a influência e poderio bélico dos Estados Unidos em todo o mundo. Isso desvirtuou completamente a política norte-americana. Né? Porque, de um lado, você tinha os democratas, que tradicionalmente representavam a vontade popular, sem muito ter balizas, e até a propriedade privada, no começo, estamos falando lá atrás. O escravagismo eram os liberais democratas que defendiam a escravatura, porque o escravo era uma propriedade do liberal-democrata. Né? Então, tem muito Faria Limer que acha que o Partido Republicano é o racista e que o democrata é o bonzinho. Não. Tradicionalmente, o democrata sempre foi o malvado nesse sentido. Né? KKK, tudo era democrata. Os primeiros senadores negros, todos republicanos, os primeiros deputados, todos do Partido Republicano. E aqui no Brasil, quando foi da escravatura, o movimento era majoritariamente pelo Partido Conservador, contra a escravatura.
Então, é engraçado, não era o movimento dos liberais, não era, e nem dos republicanos, era o movimento do Partido Conservador. Então, a gente tem que voltar um pouquinho na história para pontuar isso. E naquela época, criou-se esse movimento anarquista de murder ou de propaganda of the deed. E esse movimento era um movimento anarquista que pregava exatamente esse tipo de morte. Quando chegou na Revolução Russa, Lenin e Trotsky olharam isso e falaram assim, ok, acho que assassinatos de políticos, de reis... Está né? dentro do... Está dentro do aceitável, está dentro da nossa ética. No entanto, olha o raciocínio dele, eles não eram contra o assassinato, eles eram contra o individualismo do ato. Eles achavam que tinham que matar um rei, matar um político, mas em função de uma mobilização popular. A massa tinha que completamente... ou seja, linchar aquele líder em praça pública, como depois eles fizeram com Mussolini. Né? Lembrando que Mussolini foi morto nas fronteiras, mas depois, como símbolo revolucionário, eles levaram Mussolini morto com a sua mulher e mais um, e o penduraram lá em Milão, e aí fizeram o assassinato, o murder of the deed, o propaganda of the deed. Né? Então esse movimento anarquista revolucionário está aí ainda, viu? Ele não parou, ele continua. E ele existe aí na mídia, ele existe na política, só que ele não é tão visível. O próprio Lenin e Trotsky falaram, olha, a gente não pode, agora que nós temos o poder da Rússia, né, não vamos continuar... Na nossa vez não, né? Não vamos chancelar isso de uma maneira muito pública, mas ele continua. Eu acho que ele veio até para os Estados Unidos dentro da própria escola de Frankfurt. Saul Alinsky trouxe essa aura exatamente do que o Luiz Felipe estava falando, e ele sempre disse que nós temos que ter paciência, porque nós vamos nos enraizar na academia, nas faculdades, e hoje, apesar da retórica de tolerância e de congregação, a alma é essa. O discurso é o oposto. A alma é essa. A escola de Frankfurt é puramente isso. E se você ler Rules of the Radicals, né, você percebe exatamente que esse é o objetivo, é o final. As ferramentas que nós vamos usar, elas podem até ser diferentes, mas nós vamos chegar exatamente na gênesis do movimento de onde a gente nasceu.